Você deve ter visto no carnaval o desfile da Acadêmicos da Tucuruvi, onde no carro a cabeça de Dom Pedro II decapitada é segurada por um indígena. Você deve imaginar que isso é só uma falta de conhecimento histórico, ou não, mas vai muito além disso. Me chame de Muraro e seja bem-vindo a mais um vídeo. Como já dito, isso é uma falta de conhecimento histórico imensa, já que Dom Pedro II foi o único governante brasileiro na história a falar tupi, conhecer a cultura indígena e fazer políticas de implementação dos mesmos na sociedade. Mas trazendo para o tema do vídeo, como isso demonstra a imagem que a maioria dos brasileiros tem de Dom Pedro II, que é, se não o maior, um dos maiores brasileiros da história? Primeiramente, a gente tem que entender o contexto em que Pedro vira imperador, já que ele se torna rei aos 14 anos, no golpe da maioridade, e muitos achavam que, pela pouca idade, não corresponderia às expectativas. Mas a realidade é que o prodígio líder da nação conseguiu colocar ordem na casa, trazer estabilidade e garantir que o Brasil não tivesse o mesmo fim da América Espanhola, que se fragmentou em várias nações. Pedro era poliglota e sabia falar 23 línguas, sendo fluente em 17. Era amado pela população brasileira e visto como um herói nacional. Era um líder e diplomata reconhecido e respeitado mundialmente, que fez com que o Brasil ganhasse reconhecimento internacional. Um grande exemplo disso foi na chamada Questão Christie, onde Dom Pedro II ganhou uma causa contra o Império Britânico no auge, o maior império da história, fazendo a Rainha Vitória da Inglaterra fazer um pedido formal de desculpas, o que reforçou a autoridade no Brasil mundo afora e o sentimento nacionalista entre os brasileiros. Mas se Dom Pedro II era tão incrível e estava no auge da popularidade devido ao fim da escravatura, por que ocorreu o golpe republicano? O golpe republicano ocorreu por uma série de fatores, como a ausência do imperador na política, o fim da escravidão que fez com que as elites se juntassem com os militares que tinham conquistado muita influência depois da Guerra do Paraguai, e o medo de ter um não brasileiro, o Conde Dor, marido da princesa Isabel, e uma mulher comandando o país, já que Dom Pedro II estava velho. E assim, no dia 15 de novembro de 1889, as tropas do Marechal derrubaram o gabinete de Ouro Preto, onde nas ruas o povo assistia tudo bestializado e embasbacado, sem participação alguma na Revolução. Pedro II, que estava no seu palácio em Petrópolis, aceitou as demandas e se exilou na França, com quase nenhuma resistência. O motivo foi o medo do mesmo em derramar sangue brasileiro, o que se mostrou um erro imenso, porque só na Guerra de Canudos, poucos anos depois, 25 mil brasileiros foram mortos, fora outras revoltas como as da Marinha, o tenentismo e a revolta da vacina. Em 1891, 2 anos depois, Pedro morreu em Paris, longe da sua pátria e vendo o país pelo qual o mesmo tanto lutou caindo nas mãos dos militares da elite, sem participação alguma do povo. Anos mais tarde, seus restos mortais viriam para o Brasil e serão guardados no Palácio Real em Petrópolis. Nas escolas atuais, a gente pouco estuda sobre essa figura. Os primeiros anos do Brasil independente, em particular, são ensinados com uma grande farsa arquitetada por aristocratas portugueses para se perpetuarem no poder. E muitos professores e livros acadêmicos apenas retratam ele como um português de olhos azuis que defendia a escravidão e mantinha o Brasil na pobreza e no agrarianismo. São por essas e outras razões que eles falam o mínimo possível sobre essa figura importantíssima da nossa história, pois há pouca coisa que possa ser dita, e que seja pelo menos uma meia-verdade que sustente essas narrativas políticas. Dado todo o contexto, afirmo com base na opinião de quem vos fala, Dom Pedro II é o maior brasileiro de todos os tempos. E não, povo brasileiro. Neymar, Edmar Cedo, Lula não são maiores e mais relevantes para nossa história que Dom Pedro II. Dito isso, muito obrigado por assistir até o final, vamos por mais e até uma próxima. Tchau!